A cegueira na inteligência dos protestantes. Incoerências. Entristeço-me sempre quando troco e-mails com irmãos protestantes acerca das coisas da fé. Os argumentos deles continuam baseados em achismos, teses fantásticas, ginásticas mentais e outros tantos recursos que uma mente obscurecida da razão se utiliza para fundamentar o infundamentável e defender o indefensável. Vejamos alguns exemplos desta loucura. Embora os cristãos, que ouviram a pregação do Evangelho da boca dos próprios apóstolos e foram seus seguidores e discípulos, tenham deixado para nós o testemunho da fé da Igreja primitiva, eles preferem o testemunho dos reformadores que nasceram 1500 anos depois e que nem conheceram os apóstolos. Embora mostremos através de documentos históricos, escritos antigos, que a Igreja Católica sempre teve autoridade para definir questões de fé e moral para todos os cristãos, um exemplo são as definições dos concílios ecumênicos, eles dizem que somente a Bíblia possui esta autoridade. Como podem dizer isto, quando sabem que foi a Igreja Católica que definiu a Bíblia através da autoridade que eles dizem que a Igreja não tem? Todos já ouviram falar sobre os concílios ecumênicos, eram as reuniões dos bispos do mundo inteiro para tratar de alguma divergência doutrinária surgida no seio da Igreja, e sabem que a Igreja antiga utilizava dos concílios para resolver questões de fé e moral. No entanto, alegam que a Igreja não tem qualquer autoridade para definir questões de fé e moral, que isto é papel da Bíblia, sabendo que esta foi definida nos concílios ecumênicos pela autoridade que dizem que a Igreja não tem. Alegam, de forma totalmente arbitrária, que a Igreja Católica definiu a Bíblia nos concílios para fazer dela a única regra de fé e não aceitam 7 livros do Antigo Testamento que constam na Bíblia que a Igreja definiu. Para os protestantes históricos, as confissões protestantes históricas possuem autoridade para definir seu corpo doutrinário, mas a Igreja Católica, que sempre definiu questões de fé e moral para todos os cristãos, como foi muito bem registrado na história dos concílios, não tem esta autoridade. Consideram a Igreja Católica traidora do Evangelho, quando vivem dentro do protestantismo uma verdadeira Babel bíblica. Alegam que a Igreja deve ser sempre legitimada pela Bíblia quando sabem que a legitimação da Bíblia dependeu da Igreja. Sabem que desde o Concílio Regional de Hipona, 393 d.C., e do Concílio Ecumênico de Cartago, 431 d.C., a Igreja Católica reconhece os 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento como canônicos, mas continuam afirmando que a Igreja incluiu estes livros na Bíblia durante o Concílio de Trento. Sabem que os 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento constam na Bíblia de Gutenberg, primeiro livro impresso da história em 1460 d.C., que é anterior à Reforma, e dizem que estes livros nunca estiveram na Bíblia e que foram incluídos pela Igreja durante o Concílio de Trento. Embora alguns tenham a oportunidade de conhecer os escritos dos primeiros cristãos e que 90% destes escritos dão testemunho de que a tradição dos apóstolos e o magistério da Igreja sempre foram considerados também como palavra de Deus, preferem ficar com os 10% que aparentam fundamentar a fé na sola Scriptura. Embora demonstremos que qualquer ponto doutrinário da fé católica apresenta seu paralelo na fé da Igreja primitiva, mostrando a fé primitiva através dos escritos dos primeiros cristãos, preferem ficar com o que entenderam da Bíblia e ainda alegam que este entendimento é a autêntica fé primitiva. Quem lê os itens acima vai pensar que é coisa de doido, mas eu não acho isso doidice não, é bem mais grave. Me lembra algo que aconteceu no tempo do profeta Isaías. O boi conhece o seu possuidor, e o asno, o estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada, e meu povo não tem entendimento. Isaías 1, 3. Algo fechou o entendimento de nossos irmãos protestantes para a verdade. Faz-se oportuno aqui transcrever um trecho de uma bela obra.
A Naja é uma serpente terrível. Ela cospe seu veneno a 2 metros de distância, apontando para os olhos da vítima, cega-a, temporária ou definitivamente, e assim essa se torna presa fácil. Desde as nossas origens, a serpente tem o triste privilégio de representar o demônio, em razão da malícia e da mordida mortal que a caracteriza. Parece, no entanto, que, passados alguns séculos, a técnica demoníaca evoluiu. Não contente em nos morder o calcanhar, como a víbora, descobriu um veneno que nos cega. A víbora tornou-se Naja. Vejamo-lo. No início do cristianismo, o demônio atacava a fé suscitando heresias. Mas a Igreja valeu-se dessas negações fazendo delas ocasiões para proclamar seus dogmas, ainda com mais clareza. Oporte a heresis esse, é preciso conveniente que haja heresias, 1 Coríntios 11, 19. Para fazer surgir almas e uma igreja negadoras do objeto da fé, seria preciso cegar a inteligência humana, tornar-lhe impossível qualquer contato com o verdadeiro. Assim fazendo, a fé se diluiria no relativismo, as almas se perderiam sem o saber. Como é fácil de constatar, o atentado obteve êxito. Quem nunca fez a seguinte experiência: falar durante 1 hora com uma pessoa com o propósito de levá-la de volta à igreja, argumentar com toda a sabedoria, responder claramente a todas as suas objeções, e, no entanto, ouvi-la dizer ao despedir-se: tudo o que você disse é interessante, mas é a sua verdade. O que importa é estar bem onde nos encontramos. Ou, muito bem, tudo isso é verdade, no passado. Essas reflexões revelam um mal profundo e universal. De fato, dizer que a verdade é subjetiva é atentar contra a nossa própria inteligência, na sua estrutura íntima e no seu exercício natural. É interditar qualquer conhecimento verdadeiro. Nesta análise, seguiremos o Papa São Pio X na sua encíclica Pascendi, 8 de dezembro de 1907. Sua Santidade enxergou numa falsa teoria do conhecimento, o agnosticismo, o ponto de partida do modernismo. 6. E assim resume suas causas: trata-se da aliança da falsa filosofia com a fé cega, as quais, ao se misturarem, formam uma massa densa, opaca, gigantesca e monstruosa cheia de erros, danificando o sistema da fé. 58. Entre os remédios contra o modernismo, São Pio X destaca, como o melhor, o ensino da filosofia que nos legou o doutor angélico, Santo Tomás. E advertiu os professores de que desprezar Santo Tomás, sobretudo nas questões metafísicas, traz prejuízos graves. 63. A Verdade, Ir. Jean Dominique, OP, Edições Santo Tomás, 2003. Aí está, meus irmãos, o drama moderno que nós vivemos. Como falar a alguém que está lesado no seu DNA da inteligência? Mais uma vez, tenho que dar razão ao meu amigo e professor Carlos: onde não há virtudes naturais a graça não pode operar. Fonte: Veritatis Splendor. Retirado do site Católicos Online. http://www.pr.gunat.biz/index.php. E transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.